Olá, querida pessoa! Gostou aí do primeiro vídeo que eu fiz de introdução na comunicação do terceiro setor? Se você ainda não viu, recomendo que vá lá assistir e depois você volta aqui. O vídeo está na descrição aqui embaixo e no card aqui em cima. E só reforçando, eu sou Eliane Terrataka, jornalista e já trabalhei em uma instituição filantrópica uns anos atrás. Se você também quer atuar em uma ONG ou está começando uma agora, acho importante você conhecer os 8 princípios fundamentais da comunicação de causas. Mas atenção aqui, esses princípios não são meus, tá bom? Fica bem claro. Eles foram brilhantemente descritos por Ana Changer Osório, autora de um manual para profissionais de comunicação que trabalham com causas. O manual está em inglês e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser ler. Mas vamos lá! Para fazer uma boa comunicação no terceiro setor, é preciso destacar os valores e não os problemas. Ou seja, sair esbravejando as desigualdades e problemas do mundo não vai atrair ninguém. As pessoas já estão cheias dos próprios problemas. Não querem ouvir os problemas do mundo. Então, em vez de reclamar sobre o aquecimento global e que ninguém faz nada, que tal convidar as pessoas para perceber como os dias aí estão ficando cada vez mais quentes e como está atrapalhando o nosso dia a dia? Pode ser uma boa opção. Outra coisa importante é que suas histórias devem ter heróis e vilões. Isso mesmo, não basta só falar que tem alguma coisa errada, que o planeta está esquentando. Tem que mostrar quem são os vilões disso. Quem tá ferrando com tudo. E tem que mostrar os mocinhos também. Os problemas não surgem do nada, mas as pessoas esquecem. E é papel das ONGs usar sua comunicação para lembrá-las. Mas não esqueça de focar no lado positivo. É fácil reclamar demais quando a gente está tentando resolver um problema sério, mas não deixa isso acontecer. Por exemplo, em vez de ficar falando aí que você quer controlar o aquecimento global, mostre que a gente pode criar cidades mais verdes, fazer coisas legais com material reciclável e qualquer outra coisa que seja positiva. Também fale mais sobre os resultados e não os processos. Você não precisa falar que vai contratar 50 pessoas para plantar 1000 árvores. Ninguém quer saber da parte burocrática. É chato. Mas você pode falar que vai fazer um terreno baldio virar um lindo parque para todos ali de uma região. Outro princípio importante é falar o que a sua causa busca e não o que ela rejeita. Isso também é uma maneira de focar no lado positivo das coisas, que é um dos princípios aqui. Não perca o seu tempo e nem gaste a sua energia rebatendo coisas ruins que vê no mundo. Fale apenas sobre o que a sua ONG deseja. Isso mobiliza mais as pessoas e também dá menos chance de surgir um chato aí com argumentos contrários. Outra coisa é destacar as circunstâncias e os perigos que afetam os seus valores. As pessoas ajudam instituições que tenham os mesmos valores que elas. Isso é fato. Quem joga garrafa de água na rua não vai ligar para a causa ambiental, né? Então, é importante sempre destacar os seus valores e mostrar de um jeito sutil as situações que ameaçam esses valores que você tem. Assim, os seus apoiadores vão ter mais vontade de continuar te ajudando. Se você fala sobre o aquecimento global, por exemplo, que é o que eu estou citando aqui, você pode mostrar o derretimento das calotas polares e como isso está impactando os ecossistemas. Ou você pode mostrar as enchentes causadas pelo excesso de lixo na cidade. Quem sabe seus apoiadores também não aproveitam essas mesmas histórias para conscientizar mais pessoas a ajudar a sua causa. Bom, não é? Contra fatos não há argumentos. O 7º princípio é alienar seus opositores sem dar chance para vingancinha, sabe?
A ideia aqui é avançar nos debates da sua causa e não criar ringues de luta. Seja inteligente em suas ações para neutralizar críticas e oposições de maneira bem construtiva. Foque nos diálogos produtivos e na busca por soluções comuns. Apresente fatos e evidências que sustentem a sua causa, ao invés de recorrer a ataques pessoais e confrontos diretos. Afinal, somos todos adultos para conversar com maturidade, certo? E por fim, tenha menos modéstia e mais ação. Nunca use uma comunicação tímida do tipo: estamos tentando melhorar o mundo. Acredite na sua causa. Você está defendendo alguma coisa. Então, defenda com vontade mesmo. Demonstre confiança no que você está falando. Convicção em todas as suas mensagens. Para isso, você pode ter uma linguagem mais assertiva e objetiva. Em vez de dizer, estamos tentando melhorar o mundo, diga, por exemplo, que estamos reduzindo o desmatamento na região X da cidade Y. Faça com que cada comunicação reflita a paixão e o comprometimento com a sua missão, inspirando outros a se juntarem a você. Isso não apenas fortalece a imagem da sua causa, mas também motiva a ação coletiva. Aí o ideal pode virar realidade pelos esforços concretos e determinados. Agora, resumindo tudo rapidinho, para cuidar bem da comunicação de causas, a recomendação desses princípios é destacar valores e não problemas, definir heróis e vilões, focar no lado positivo, mostrar resultados concretos, falar sobre o que se deseja, explicar o que ameaça a sua causa, neutralizar críticas de maneira inteligente e agir mais e não ter medo de pedir apoio. Eu confesso que eu só conheci esses princípios depois que eu saí da ONG onde eu trabalhei. E eu tenho certeza que meu trabalho lá teria sido muito melhor se eu soubesse isso tudo antes. E por isso, você tem que aproveitar esse conteúdo que eu tô te dando aqui com muito carinho para conseguir dar mais força na sua causa. Espero que seja útil e te ajude a trabalhar sua comunicação do jeitinho que deve ser, com impacto e resultados reais. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.